E a gente continua falando sobre doença celíaca. Neste bloco vamos conversar com a doutora Alexandra Anastácio, nutricionista e colaboradora do Grupo de Estudo e Apoio ao Doente Celíaco da UF. Olá, doutora, tudo bom? Olá, tudo bem. Obrigada pela presença. Eu gostaria de saber o que é o glúten e quais são os principais alimentos que contêm a substância. Bem, o glúten, ele é um complexo de proteínas formado pelas proteínas gliadina e glutenina que estão presentes no trigo. Mas existem outros alimentos que apresentam proteínas semelhantes, alimentos esses que são a cevada, a aveia, o centeio e o malte. Então, o trigo, centeio, cevada, aveia e malte são alimentos que devem ser evitados pelos pacientes celíacos. Doutora, existe alguma substituição que possa ser feita porque pães e massas, contém trigo? Qual é a substituição que o paciente possa fazer? Sim, os pacientes eles podem utilizar farinhas ou féculas ou amidos a partir dos alimentos arroz, batata, mandioca, milho, araruta, sagu. Então a gente tem uma série de outros alimentos que se prestam à elaboração de farinhas e podem ser utilizados como ingredientes de diferentes preparações na alimentação dos pacientes celíacos. Como a gente viu na entrevista anterior, que o seu Wilson ele fala que nessas substituições o paladar não é o mesmo e até mesmo fica um pouco ruim. Existe alguma coisa que possa ser feita para melhorar esse paladar dos alimentos que não contém glúten? Sim, e é até importante enfatizar isso, porque na verdade o glúten ele é um complexo proteico que é responsável pelas características da massa, de viscosidade, elasticidade. E os produtos que não têm glúten, eles não têm essas características, então eles ficam um pouco mais duros. Além disso, para substituir essa característica perdida, adiciona-se muita gordura, muito lipídio. Então existem sim outras alternativas, como as que estão sendo realizadas na Universidade Federal Fluminense, com pesquisas na elaboração de novos produtos. Nós estamos utilizando, então, realizando a elaboração de bolos, de brownies, biscoitos, utilizando farinha de casca de banana como uma alternativa aos alimentos com glúten. E isso melhoraria o Isso, paladar? porque testes sensoriais também são realizados, além da elaboração, nós realizamos testes sensoriais e nesses testes com os indivíduos, com uma determinada população, esses produtos têm uma alta aceitabilidade. E existe a lei em vigor que a indústria tem que fornecer para o consumidor escrito que contém glúten nos produtos. O celíaco ele pode confiar nessas informações? Sim, na verdade a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que regulamenta os alimentos e bebidas no Brasil, existe uma portaria específica em relação a isso, a presença na rotulagem obrigatória nutricional da informação contém glúten ou não contém glúten. Então todos os alimentos que são regulados por essa agência apresentam então essa informação e a informação é correta, os pacientes eles não precisam se preocupar. Um outro dado também importante é que atualmente existem produtos que teoricamente não apresentam glúten, mas são produzidos com outros alimentos que possuem glúten. Então, biscoitos à base de milho, por exemplo, que não possuem glúten, mas que na mesma planta de produção são produzidos outros tipos de biscoito. Então, pode existir uma pequena contaminação. Sim. Então, apesar de não conter glúten, no rótulo há a indicação de que há a possibilidade de contaminação. Foi como o seu Wilson falou da questão do patê de atum. Que Exatamente. O patê de atum não tem glúten, mas o conservante contém, então eles são obrigados a... Exatamente. E então, como um paciente que tem essa intolerância ao glúten pode fazer para se alimentar na rua, que deve ser bastante difícil? Sim, uma coisa assim, bastante importante, o que eu peço no ambulatório, por exemplo, é que o paciente ele tenha tenha o hábito de frequentar os mesmos restaurantes, as mesmas lanchonetes, para que ele tenha realmente conhecimento do que é produzido ali. Algumas opções que eu dou para esses pacientes é o pão de queijo, que aí a gente sabe realmente que é feito de polvilho e não tem a presença de glúten, pipoca, ou frutas, porque na verdade a gente está falando da questão de utilização de alimentos à base de cereais, mas o paciente ele pode se alimentar também de sucos, de vitaminas em que haja leite e frutas, pode se alimentar também com alimentos de origem vegetal, sem nenhum tipo de restrição, E existe também lojas específicas que vendem sim produtos sem glúten.
Essas lojas de produtos naturais, geralmente. Exatamente, que são produtos, diga-se de passagem, bem mais caros. Bem mais caros. Bem mais caros. E então, essa questão de ser mais caro, será que também não possa fazer alguma coisa relacionada a isso? Porque a pessoa ela já tem uma doença, né? Será que não possa existir uma lei que possa ajudar as pessoas que têm a doença para diminuir o preço? Exatamente, isso seria muito importante, mas essa lei, infelizmente, ela não existe. E aí o que eu falo, na verdade, a gente estimula, na verdade, como nutricionista, né, estimula os pacientes a exatamente elaborarem produtos, elaborarem alimentos para o seu próprio consumo, né? Fazer seu próprio cardápio. O seu próprio cardápio, a sua própria alimentação. Então, um pão comprado numa loja dessa é extremamente mais caro, mas há a possibilidade do paciente elaborar o seu próprio pão, o seu próprio bolo na sua residência. E as crianças celíacas, existe alguma coisa que os pais possam fazer em relação às escolas? Porque geralmente nas escolas vendem produtos pães, massas, salgados. O que os pais podem fazer, pedir às escolas para as crianças que têm a doença celíaca? Isso é um ponto importante. Existe atualmente uma legislação, tá, relacionada à merenda escolar. Tem uma parte dessa legislação que fala exatamente de atender crianças com algum tipo de necessidade diferenciada, ou intolerância à lactose ou a intolerância, no caso, ao glúten. O que eu oriento aos pais é que realmente entrem em contato com as escolas com todas as informações necessárias sobre a doença e sobre as possibilidades de alimentação e substituições para a criança, né? E a orientação da criança é muito importante. Agora, é bastante complexo, é bastante difícil. Tem pacientes, crianças, e é habitual da criança até não só comprar, né, nas cantinas, mas Sim. consumir o alimento do amigo. Sim, né? exatamente. Então, exatamente a orientação aos professores, à direção da escola, sobre o que é a doença e as possibilidades de alimentação é essencial. Bom, e você faz parte do grupo de apoio ao celíaco. Eu queria saber como funciona esse grupo e como o celíaco pode fazer parte do grupo também. Sim, esse grupo ele foi criado em agosto de 2007, sob a coordenação da doutora Claudete Chiappini, e esse grupo, na verdade, é formado tanto por docentes, alunos, por professores docentes, e discentes também. Esse grupo ele tem como trabalho estudar, né, as questões do celíaco no âmbito do ensino, da pesquisa e da extensão. E as principais atividades são atividades relacionadas a oficinas de culinária, oficinas oferecidas tanto para os pacientes como para professores e alunos, e o atendimento ambulatorial, da qual eu sou responsável, para esses pacientes. Bom, doutora, eu gostaria de agradecer a presença, então pode deixar um contato para quem tiver doença celíaca ou quiser saber mais sobre a doença do grupo de apoio ao celíaco. Sim, então os pacientes eles podem entrar em contato com a página do GEAC, www.uf.br/GEAC, né? Lá nós temos todas as informações sobre as novas oficinas, as palestras, né, que serão realizadas, e também tem as informações sobre o atendimento no ambulatório. O atendimento, é importante enfatizar, ele é gratuito, né? Em Niterói, no Valonguinho, e é isso. Bom, obrigada, doutora. Bom, e o nosso programa fica por aqui, mas se você tiver algum elogio ou sugestão, é só enviar um e-mail para tv_gama@yahoo.com.br, seguir a TV Gama no Twitter, @tv_gama, e também o nosso blog para saber mais sobre a nossa programação, tvgama.wordpress.com. O Papo Cabeça fica por aqui e até semana que vem.